Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento, e a Igreja hoje nos convida também a celebrarmos a memória de Santo Ambrósio, o grande pai da Arquidiocese de Milão, o grande bispo daquela cidade, o homem que converteu Santo Agostinho por suas pregações cheias do Espírito Santo. Então vamos convidar Santo Ambrósio para que venha conosco meditar e absorver no mais íntimo de nós as palavras do Santo Evangelho. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão caríssimo, uma coisa que me deixa sempre muito preocupado quando eu medito esse Evangelho do capítulo 7 de Mateus, é que eu sou uma pessoa que o tempo todo invoca o Senhor, que digo Senhor, Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu mestre, Tu és meu guia. Mas Jesus é claríssimo no Evangelho de hoje, no primeiro versículo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E por que será? Porque muitos que invocam o nome do Senhor, o invocam da boca para fora. Essa invocação não vem do coração. Tornou-se quase que um hábito ter o nome de Deus nos lábios, e isso ferindo o segundo mandamento da sua lei, mas sem fé. Ter o nome de Deus nos lábios, invocá-lo, mas sem fé, é como lançar palavras ao vento. São palavras vazias. Porque quando eu invoco o nome do Senhor, a primeira atitude que tem que ser despertada em mim é o crer. Eu creio quando eu invoco o nome do Senhor, que o Senhor virá sobre mim, que o Senhor me abençoará, que o Senhor fará fugir para longe de mim os meus inimigos. Eu creio. E você? Essa é uma primeira pergunta e reflexão que nós devemos nos fazer nesse início de manhã, ao ouvirmos e meditarmos esse Evangelho. Eu que tanto chamo e clamo o Senhor, será que de fato entrarei no reino dos céus? Por uma vida santa, reta, por uma vida em comunidade, dedicada ao cuidado dos mais carentes, por uma vida de oração, de estudo, de piedade, por uma vida sacramental? Será que eu serei considerado digno de estar nas moradas eternas? Ora, se nós nos recordarmos, nessa semana eu convidei a todos para que nós juntos pudéssemos fazer a limpeza da manjedoura do nosso coração, para que, uma vez limpos dos nossos pecados, nós possamos ser acolhidos pelo Senhor no céu, caso o Senhor passe pela nossa vida nesses dias. Nós não podemos celebrar o Natal de Jesus tendo a manjedoura do coração, ou seja, a nossa vida repleta de pecado, suja pelos males do mundo. Quando nós elevarmos a nossa voz, nós precisamos que o Senhor nos escute. E o Senhor escuta aqueles que estão em estado de graça, aqueles que estão em sintonia perfeita com a sua vontade. E quem ouve essas palavras de Jesus, vai dizer o próprio evangelista, quem as ouve e as põe em prática
é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, o que foi que manteve a casa de pé diante da tempestade, dos ventos fortes, das ondas que bateram contra a casa? Foi o material empregado na construção ou foi a base sólida que é a rocha? A base sólida, com certeza. Um edifício que não tem fundamentos firmes e estáveis cai. Assim acontece com tanta gente que diz ser um bom cristão, que acredita, que tem fé, mas quando aparece a primeira dificuldade, pula fora do barco, vai procurar outros deuses, vai atrás de gente que promete facilidade, cura rápida, revolução financeira. Ora, o seguimento de Jesus é um seguimento de cruz. A cruz é a nossa rocha firme. O Cristo que levou a cruz e a venceu é o nosso alicerce. A doutrina 2 vezes milenar da Igreja é a nossa rocha sobre a qual nós devemos edificar a nossa casa. O Evangelho que nós meditamos todos os dias, ele é para nós alimento sólido, que nos mantém de pé na caminhada, que nos faz estarmos todos firmes diante das provações. Cristão que não reza, que não lê a palavra, que não conhece a doutrina, que não medita o Evangelho, que não tem vida eucarística e vida de confissão, não permanece de pé. Nas primeiras investidas do demônio, já cai. Em contrapartida, aquele que se alicerça de verdade sobre o Senhor e a sua palavra, esse pode até sofrer algumas escoriações na sua vida física e espiritual, mas permanecerá de pé. Eu sempre gosto de pensar nessa tempestade que bate contra a casa, que leva algumas telhas, que arranca alguma parte do reboco, que até arranca uma janela. Mas a casa em si permanece. Essa casa somos eu e você. Nós temos permanecido firmes diante das tempestades do mundo? Nós temos permanecido firmes diante das tentações que o demônio apresenta a nós? Se somos daqueles que invocamos o Senhor e o invocamos por fé, não por hábito, nós sim permanecemos firmes. Hoje nós queremos contar com a intercessão de Santo Ambrósio, um homem que não se abalou diante das perseguições, um homem que enfrentou o próprio imperador romano, que à época vivia em Milão e fez triunfar a vontade de Deus e o Evangelho. Um homem que apresentou diante do imperador o tesouro da igreja, que são os pobres. Um homem que, mesmo perseguido, guardou firme a sua fé. Eu e você estamos firmes na nossa fé, de modo a vivermos sem medo as provações que se aproximam? Que Deus te abençoe e até amanhã.